Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Medcast 5, composto por 5 estudantes de medicina. Eu me chamo Danilo Teófilo. Me chamo Railson. Eu me chamo João Vitor. Eu me chamo Hamilton Neto. Eu me chamo Bruno. E hoje a gente vai tratar um tema importantíssimo na nossa vida acadêmica, bem como também no nosso futuro, não só nós estudantes de medicina, mas como toda a população do mundo, que são as perspectivas futuras para a divulgação científica no Brasil e no mundo. Afinal, o que será a ciência se ela não for divulgada? E quando a gente fala da divulgação científica, a gente está falando do esforço de traduzir os conteúdos complexos da ciência para a população em geral, de uma linguagem acessível. Isso é muito importante tanto para combater informações falsas, como também para fortalecer o pensamento científico. Nosso papo de hoje vai percorrer desde os desafios no Brasil até como outras partes do mundo lidam com isso. Vamos trazer comparações e também refletir nosso papel nesse cenário. E vale lembrar que esse é um tema atualíssimo. A pandemia da Covid-19 é um exemplo bom que escancarou o quanto a comunicação entre cientistas e população é importante, porque pode literalmente salvar vidas ou gerar crise, se essa informação for mal difundida. Então fica com a gente que vem muita coisa boa por aí. Bom, começando a introduzir um pouco mais nesse assunto, vem-se uma pergunta: o que é ciência? Qual a importância da ciência? Sabemos que a ciência ela deve ser propagada de forma simples, com um linguajar simples, desmistificando muitas palavras difíceis, até porque a ciência em si ela é um pouco complexa em suas palavras. E para que ela se propague por toda a população, nós devemos transformar de forma mais simples possível para que todos possam entender a ciência e seus artigos. Um ótimo exemplo disso é o Atlas Alamarino. Ele é biólogo e ficou muito conhecido na pandemia por postar vídeos com clareza e calma que explicavam a importância do isolamento, de como funcionava o vídeo, tudo isso fundamentado em artigos científicos. Essa ponte entre a ciência e a sociedade ela tem grande valor, pois ela ajuda na tomada de decisões como um todo. A exemplo disso, a gente pode citar a vacina. Também, a vacina a chegada da pandemia fez com que houvesse a necessidade de ter vacina e, com isso, pressionamos vários governantes em busca dessa melhora. E tem outra coisa, a divulgação científica ajuda a despertar o interesse por ciência em crianças e jovens. O que é muito comum também é de crianças e jovens terem assistido já National Geographic ou a BBC. E aí ficava fascinado com espaços, dinossauros ou até o corpo humano. Sim, isso ajuda a criar uma política, uma cultura científica na sociedade. Porque a ciência ela não é só laboratório, ela é a comida que a gente come, ela é o celular, esses tablets que a gente tem na nossa mão. E ela influencia diretamente nas decisões de saúde pública que tomamos. Bom, vamos também abordar um tópico que é a situação da ciência no Brasil, como está a sua divulgação. Sabemos que no Brasil a gente tem enfrentado um grande problema, que é a falta de incentivo. Simplesmente nós temos, como meu amigo falou aqui na pandemia, tivemos cientistas e cientistas, homens e mulheres, que se destacaram, fizeram grandes pesquisas, grandes avanços para produzir a vacina, mas que ao longo do tempo, quando são em épocas de epidemia, não tem um incentivo, não tem a divulgação correta, e daí temos o resultado da fuga de cérebros, né? Muitos cientistas têm que migrar para outros países que têm um reconhecimento, têm um investimento melhor. E quando eles fazem isso, muitas vezes é por iniciativa própria. A gente tem um exemplo dos canais Nunca Vi um Cientista, da influencer e bióloga Luísa Caires, ou o canal Pirula. E são exemplos de canais que tentam popularizar a ciência com uma linguagem acessível. Além disso, o Brasil sofre baixo investimento em educação científica e infraestrutura de comunicação. Grande parte da população, ainda hoje, em pleno 2025, século XXI, não tem acesso a educação de qualidade, assim como internet, entendeu? Pois a gente entende que hoje, no meio de propagar notícias, tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal, assim a gente faça o uso dela corretamente, pelo meio da ciência. A internet está atrelada a isso. E por causa dessas notícias falsas, existe uma certa desconfiança da população em relação à ciência. Essa alimentação por notícias falsas e discursos anti-ciência, que cresceram muito nos últimos anos, acaba disseminando esse conhecimento de dificuldade em acreditar naquilo que é propaganda.
mesmo que seja por canais que são importantes, que são baseados em artigos científicos, a pandemia acaba deixando muito evidente, acaba mostrando como foi o pessoal acreditando em vacinas, se acreditava, se não acreditava, e acabava gerando essa desconfiança toda. Mas nem todo esse papo de que a internet ajuda a disseminar notícias falsas e não embasa a ciência é verídico. Muitos jovens cientistas brasileiros estão ocupando esses espaços, eles estão indo para as redes, estão indo para o Instagram, para o TikTok, eles estão de fato engajando as redes, são médicos, enfermeiros, psicólogos, cientistas, tentando explicar temas complexos, trazendo para a sociedade e dando um linguajar de fácil acesso para a população, que é de baixo letramento, fazendo com que as pessoas mesmo das camadas mais populares tenham acesso, porque hoje grande parte da população tem acesso à internet com facilidade, e ao mesmo tempo que a gente está tentando letrar essas pessoas, transmitir pensamentos científicos, a gente está tentando barrar essa onda de fake news que é mais viral. Sabemos também que as redes sociais têm um grande potencial de expansão e ela tem uma tendência muito grande a expandir e propagar cada vez mais os métodos científicos. Por quê? Porque através de memes, na linguagem informal, transforma a ciência de uma forma mais lúdica, de uma forma que os jovens possam entender mais fácil, até porque o meme pega fácil, é algo engraçado. E aí sabemos que os jovens hoje não têm nenhuma tendência sequer a pesquisar sobre artigos científicos, ou seja, é baixíssimo o nível de interesse. E sabemos então que por meio de redes sociais, por meio de memes, por meio de linguagens informais, é mais fácil que a ciência, artigos, algo complexos, sejam absorvidos pela população de maneira bem fácil e didática. E é justamente por essa necessidade que a gente percebe que existe um dever que deve ser cumprido por nós. E quando a gente observa no cenário internacional, vemos que em vários países a divulgação científica é considerada uma extensão da pesquisa. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas universidades têm departamentos específicos só para a divulgação científica. E não é só a universidade. A NASA, a exemplo disso, tem canais no YouTube, Instagram, TikTok, explicando os conceitos complexos de forma simples. Eles sabem se comunicar tão bem quanto descobrir algo novo. E no Reino Unido, a BBC tem programas como o Horizon, que ele vai abordar temas científicos com rigor e linguagem acessível. E muitos cientistas britânicos também têm espaço na mídia tradicional para falar sobre pesquisas naturais, difundindo todo esse conhecimento de uma forma mais simplificada e mais acessível para a população. Na Alemanha e nos países nórdicos, existe uma cultura muito forte de alfabetização científica desde cedo. E os museus, eles são interativos, eles chamam a atenção realmente do público para a formação das crianças. E trazendo adendo para a própria universidade, que é a Uni Dom Pedro, a gente vê, a gente está no primeiro período, e já tem essa preocupação de saber como a nossa produção acadêmica, através dos projetos de extensões, PIEP, estão chegando à comunidade. A gente faz estudo, leva, apresenta, dá outra linguagem ao que a gente está estudando dentro das salas de aula e leva de fato a informação bem detalhada e bem letrada para a população da comunidade. E é isso que a gente, como estudante de medicina e futuros médicos, tem que pensar como a informação científica está chegando às camadas mais populares. A gente tratando também desses países, a principal diferença deles é que a ciência está inserida no cotidiano. É um assunto debatido por qualquer um. Desde a adolescência, desde a infância, eles aprendem isso nas escolas, como você citou. E não é algo que é só para cientista, algo que é só para quem estuda, algo só para pesquisa. É um assunto debatido assim, numa mesa de qualquer pessoa. Como no Brasil hoje, a política é debatida em qualquer lugar, por qualquer pessoa. A ciência nesses outros países também se assemelha muito como assunto do cotidiano. Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar a divulgação científica no Brasil? Primeiro, a gente tem que valorizar a comunicação dentro da formação dos cientistas. Muitos pesquisadores, médicos e estudantes, durante sua formação, não são treinados nem praticam a comunicação. E isso é um fator que deprime muito a divulgação científica. Outra coisa é incentivar os projetos de extensão nas universidades que envolvem alunos com a comunidade, com as feiras de ciências, palestras em escolas
e produção de podcast, assim como esse. Como o amigo Nelson aqui acabou de dizer, nossa universidade, desde o primeiro semestre, ela já oferece os projetos de extensão, que traz grande coletividade entre o campo, para ser mais correto, proximidade entre o campo e a universidade. Ou seja, a gente adentra naquilo e vê de forma real o que acontece e o que a gente vai viver no nosso cotidiano. E a gente consegue difundir esse conhecimento, né, que é passado a nós através da universidade, e tem muitas pessoas que não têm acesso a esse conhecimento. E aí precisa de nós, estudantes, para explicar para eles como é que funciona cada coisa. E para a gente melhorar essa divulgação científica, a gente tem que também ampliar o acesso à internet e à educação básica de qualidade. Não adianta também só divulgar ciência se grande parte da população não tem meios para consumir esse conteúdo. A gente precisa criar essa rede de difusão de conhecimento científico. E nós, futuros profissionais da saúde, temos um papel enorme nisso. Não é só, também, não é ir lá na comunidade, levar um tema-chave e desenvolver com a comunidade. É através, nós como médicos, explicar bem o diagnóstico, explicar um tratamento, tirar todas as dúvidas durante a consulta, porque ali a gente já não deixa brechas para uma má interpretação e possivelmente uma busca, porque hoje é muito comum o paciente chegar no consultório já tendo realizado buscas na internet e ele já vai enviesado, ele já vai avaliando o que o médico vai falar, se vai bater. E nessa cultura cada vez mais conectada, os pacientes têm tendido a acreditar primeiro na internet do que no próprio médico. Aí, a partir do momento que a gente explica bem o diagnóstico, o tratamento e não deixa nenhuma dúvida durante a consulta, a gente vê que ele vai sair mais seguro e ele não vai pesquisar em fontes inseguras. E tudo isso é divulgação científica no dia a dia. Correto. Sabemos que a ciência é uma ponte entre o conhecimento das pessoas. Essa ponte ela deve ser bem firme, bem estruturada, ela deve ser construída de forma responsável. Ciência hoje é tudo. Ciência é você ter qualidade de vida, ciência é você ter perspectiva de vida maior, ciência deve ser acessível, essa ponte deve ser entrada e caminhada por qualquer pessoa, seja alfabetizado ou não alfabetizado. Ciência liberta, sabemos que o conhecimento hoje em dia é o crucial, onde quer que você esteja, em qualquer ramo você esteja exercendo, ciência é tudo. E a gente espera que esse bate-papo tenha feito você pensar como a ciência pode e deve estar mais próximo de todos nós. Se você gostou do episódio, compartilha com alguém que se interessa ou aquela pessoa que acha o tema um pouco complicado. Talvez ela mude de ideia. E fica aqui o convite para todos. Vamos valorizar a ciência, buscar fontes confiáveis e espalhar esse conhecimento para todos. Obrigado por escutar até aqui e lembre-se, ciência boa é ciência que chega a todos.